Bem, para terminar essa nossa segunda aula, falando sobre os tecidos conjuntivos, nós vamos agora classificar os tecidos conjuntivos. O tecido conjuntivo ele é dividido em propriamente dito e tecidos conjuntivos especiais. Os tecidos conjuntivos propriamente ditos podem ser subdivididos em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso. Nós vamos ver já cada um desses tipos. Os tecidos conjuntivos especiais são o tecido cartilaginoso, que nós vamos ver na próxima aula, também o tecido ósseo e o tecido hematopoético. O cartilaginoso e o ósseo nós vamos ver na próxima aula, enquanto o hematopoético é o tecido que forma as células sanguíneas e que se encontra no interior de alguns ossos do nosso corpo. Tá? Então vamos lá. O tecido propriamente dito frouxo, ele se caracteriza por ter várias células com poucas fibras entre elas. Então, como essas fibras elas são poucas e frouxamente arranjadas, soltas, ele acaba tendo uma estrutura frouxa. Um exemplo desse tipo de tecido é o tecido adiposo. Vamos dar uma olhada nele aqui. Ó. O tecido adiposo tem várias células, elas estão soltas e aqui nem aparecem as fibras, que são poucas e distribuídas, né? Bem distribuídas. Observe uma coisa interessante, essa célula aqui, esse adipócito, ele tem lá uma grande gota de gordura armazenada no seu interior. Aqui está o núcleo dele. Já esse adipócito está vazio, ele tem o núcleo, a membrana dele, mas ele ainda não acumulou gota de gordura, assim como esse também. Tá? Então, alguns deles têm gotas de gordura acumuladas, outros não. Ainda estão prontos para acumular gordura. Onde nós encontramos esse tipo de tecido adiposo? Por exemplo, na tela subcutânea. O que é isso? É a camada de tecido adiposo que nós temos bem abaixo da nossa pele pelo corpo todo. Ela é fundamental nos animais homeotermos, nas aves e nos mamíferos, porque ela funciona como um isolante térmico, diminuindo a perda de calor desses animais. Tá? Se nós mantemos a nossa temperatura, é à custa de alimento, de combustível. E se o animal perde muito calor, ele teria que comer mais, conseguir mais combustível, o que nem sempre é fácil na natureza. Tá bom? Bom, continuando, voltando para o tecido conjuntivo, tem o frouxo que acabamos de falar e o propriamente dito denso. O denso ele é o contrário, ele tem mais fibras e menos células. Tá? Então, lembra, o frouxo tem mais células e menos fibras. Esse tem mais fibras, mais espessas, densas e menos células. Tá bom? Esse aqui, então, é dividido em dois tipos. Dois tipos de tecido conjuntivo propriamente ditos densos. Então, vamos a eles. Olha lá. Nós temos o denso não modelado e o modelado. No não modelado, todas as fibras colágenas, elásticas e reticulares estão em todas as direções, enquanto no denso modelado, elas estão todas paralelas, numa única direção. Tá bom? Vamos lá. O tecido conjuntivo propriamente dito, denso não modelado, ele aparece na cápsula de vários órgãos. O que é a cápsula? É uma membrana resistente que envolve o baço, o rim e o fígado, por exemplo. Tá? Além disso, membranas que envolvem o osso, chamada de periósteo. Peri é em volta, né? Então, periósteo. O pericôndrio que envolve as cartilagens. O pericárdio, que envolve o coração, e a fáscia, que envolve os músculos, também são formados por esse tipo de tecido conjuntivo. Tá? Já o tecido conjuntivo, propriamente dito, denso modelado, forma ligamentos e tendões, que são estruturas que ligam ossos entre si, né? Os ligamentos ligam ossos entre si e os tendões ligam os ossos aos músculos. Essas duas estruturas têm que ter uma resistência muito grande. E por isso o tecido modelado, né, com as fibras todas paralelas, acabam exercendo a sua função, né, básica de resistência à tração. Tá bom? Então agora nós vamos fazer exercício. Vamos lá? Boa sorte!